Olá, visionários do Dupla Visão Podcast. Acaba de iniciar o episódio de número 41 já, hein? Eita glória, eita maravilha, estou muito feliz. E hoje o meu mano visionário, minha dupla visionária, David Rangel, não vai estar presente, está concluindo alguns compromissos e hoje será com Wesley Rangel e aí terei uma dupla visão, que é a Lilian Fernandes, tá? Tenho a honra de ter uma convidada aqui mega especial, super inteligente, tá? A Lilian Fernandes, ela é especialista em inteligências múltiplas. Vocês vão entender o que de fato significa as habilidades, as inteligências, os talentos, tá? Ela é palestrante internacional, ela é escritora best-seller, tá? Mentora de idiomas e de carreira também, tá bom? Já chamarei ela aqui para a nossa mesa visionária e antes disso passarei alguns recados aqui também, tá bom? Quero de cara convidar a todos os nossos queridos visionários para curtir, compartilhar esse conteúdo maravilhoso, para ser entregue para mais vidas esse conteúdo, porque eu tenho certeza absoluta, eu acredito no poder da palavra, eu acredito no poder do compartilhamento do bem. Então, quando você curte, quando você compartilha, quando você incentiva, você nos dá as mãos para transbordar em mais vidas. Então, você, visionário, é também um canal de bênção. Tá bom? Também se inscrevam aqui no nosso YouTube, tá? Muita gente segue no Instagram, muita gente acompanha, mas não se inscreve. E para nós esse apoio é fundamental de fato, tá bom? Siga também lá no Instagram, no TikTok. Vocês também podem nos ouvir pelo Deezer, pelo Spotify também, tá bom? E vocês também podem nos apoiar adquirindo a caneca visionária do Dupla Visão Podcast, tá bom? Deve estar passando o QR Code em instantes aqui, vocês podem estar lendo o QR Code e adquirindo esta caneca que vai chegar na sua casa com a nossa energia maravilhosa e positiva, tá bom? A água fica até mais gostosa. Também quero dizer que vocês podem apoiar a gente pelo LivePix, tá? Vocês podem contribuir da forma que vocês quiserem, puderem, da forma que o coração de vocês mandar, tá bom? E este episódio de número 41, ele também é um oferecimento de um dos nossos queridos patrocinadores, que é o Hércules Energia Solar. Se você quer economizar na conta de luz e investir em uma solução sustentável e inteligente, o Hércules é especialista em energia solar para residências e também empresas. É uma energia limpa, reduz custos e valoriza o seu imóvel. Hércules Energia Solar é o sol trabalhando a favor do seu bolso, tá? E como de praxe, eu costumo dizer para vocês, se vocês têm dúvidas sobre como adquirir a energia solar, entender melhor sobre, pode estar entrando em contato aqui com o Hércules, tá? Ele é referência na região de Franco da Rocha, tá bom? Então, não fique com dúvidas, entre em contato que vocês vão adquirir um produto de alta qualidade que vai revolucionar o seu bolso e o seu futuro, né? Porque quando você economiza, você tem recurso para poder investir em outras coisas, tá bom? Então, um grande abraço aí ao meu amigo Hércules, né? Que é da energia solar da Energy Brasil, tá bom? Localizado em Franco da Rocha, tá? Também quero deixar um grande abraço aos nossos queridos patrocinadores e apoiadores. Estou falando do Hangar Burger, também localizado na região de Francisco Morato, né? É referência na região lá. Um abraço para a Samara, do Yoga Modeladores de São Caetano do Sul, minha querida mãe. Quero deixar um abraço também
para Nexval Seguros, o nosso querido Bruno, tá? E também para a WT Prime Motors, que inclusive é o próximo patrocinador que eu vou falar. Falando em energia sustentável, em energia limpa, em respeitar o meio ambiente, a WT Prime Motors, unidade de Osasco, trabalha com scooters elétricas, com patinetes elétricos, com bikes elétricas, tá? Até 32 por hora, não precisa de habilitação, não paga IPVA, não precisa emplacar, tá bom? É localizado na Avenida General Pedro Pinho, bairro Pestana, em Osasco, número 435, ao lado da Cacau Show, tá? Eu fiz uma conta bem interessante para vocês entenderem um pouco e fazer um cálculo. Eu fiz uma conta com o motoboy, né? A moto a gasolina andando 1.000 km vai ter um gasto em média de 150 a R$200, enquanto a moto elétrica com uma carga você gasta R$1 em média. Então, se aquela carga tiver uma autonomia de 50 km, dividido por 1.000 km, você vai gastar apenas 20 cargas, no caso R$20, para andar 1.000 km. Então, a moto a gasolina gasta em média 200, a moto a energia, a moto elétrica vai gastar R$20. Então, é uma média de 10 vezes menos de economia no seu bolso. E ainda vai respeitar o meio ambiente, não vai andar a pé, não vai usar gasolina, tá? Não vai precisar de condução e você vai ter uma autonomia, uma liberdade, uma independência. O seu filho adolescente vai poder usar, a sua esposa, a família toda vai poder usar algo que respeita o meio ambiente e vai economizar. Então, assim, super recomendo a WT Prime Motors, tá bom? E agora, sem mais delongas, vou trazer aqui para a nossa mesa visionária, vou estender aqui o tapete vermelho aqui para a nossa querida convidada Lilian Fernandes. Quero dizer que é uma honra máxima tê-la aqui na nossa mesa e poder estender as mãos e juntos multiplicar informações, conhecimento e você poder contribuir com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência e agregar aqui na minha vida e para toda a nossa audiência de visionários do Dupla Visão Podcast. Lilian Fernandes, seja bem-vinda ao Dupla Visão Podcast. Que honra! Com uma abertura dessa, minha autoestima está 1000%. Obrigada, Wesley. Realmente me sinto muito feliz pelo convite, honrada de estar aqui, compartilhar o que me brilha os olhos, que aquece meu coração, que trouxe cura para minha dor. E eu falei que eu sou a menina das inteligências múltiplas, então eu tenho vontade de ir no Farol. Aí eu chego lá no carro e falo, moço, o senhor conhece as inteligências múltiplas? Eu vou te contar, sabe? As inteligências múltiplas. Porque realmente, essa teoria, ela me libertou de uma dor, da dificuldade de adquirir conhecimento. Então, eu sofria muito no meu período escolar. Eu chorava em cima dos cadernos, eu fazia curso de leitura dinâmica, fazia curso de memorização, porque eu achava que o problema era eu. A gente sempre acha que o problema somos nós. E eu nunca me conformei com não saber. Eu sempre fui uma pessoa sedenta por conhecimento. Minha vida toda eu sempre quis aprender. E o fato de eu ter dificuldade para assimilar conteúdo era uma incógnita, porque eu falava, puxa vida, eu me dedico tanto, eu sou uma pessoa tão estudiosa, eu virava madrugada, enfim, não faltava às aulas, só que chegava na hora da prova, o conteúdo não vinha.
Então, era muito dolorido. Eu chorava, literalmente, eu chorava em cima dos cadernos. Porque eu falava, eu acho que eu tenho problema, não é possível. Nossa. E aí, aos 40 anos, eu tive acesso à teoria das Sério? inteligências múltiplas. Porque, claro, tudo tem um contexto histórico. Eu sou baby boomer e a teoria só chegou no Brasil na década de 80. Então, faz todo sentido eu ter tido acesso a ela aos 40 anos. Porque até ela chegar no Brasil, aí o professor Celso Antunes começou a trabalhar essa teoria na USP, na PUC, algumas professoras. Então, a teoria das inteligências múltiplas, ela acabou ficando centralizada no âmbito educacional, na sala de aula. Só que quando eu tive acesso aos 40 anos, e assim, eu estou na sala de aula desde 1980. Eu estou na sala de aula desde 1980. E eu sempre tive essa necessidade de levar para a sala de aula algo que me alimentasse, exatamente pela minha dor. Uhum. Então, eu levava para os meus alunos o professor que eu queria ter tido. Perfeito. Tá? Eu lecionava, mas eu sempre ficava pensando, o que eu posso mais? O que eu posso mais? E aí eu ficava criando, eu ficava inventando. E isso eu tinha 20 e poucos anos, né? Eu sempre fiz muito intuitiva e dava muito certo. Os alunos sempre encantados com a minha maneira de lecionar. E foi quando, aos 40 anos, que eu fui fazer um curso na Argentina de liderança e tô lá prestando atenção. Aí eles apresentaram uma técnica revolucionária. Eu falei, mas eu faço isso. Aí, dali a pouco, uma outra coisa. Mas eu faço isso. Falei, gente, então o que eu faço tem nome? Olha, já fui identificando. Eu fui identificando. Falei, mas eu faço isso. Eu faço isso, sabe? Então, para mim, foi uma alegria muito grande saber que o que eu fazia tinha nome. Olha que interessante, né? Primeiramente, a gente vê que nunca é tarde para aprender algo novo. E que eu percebo aqui é peculiar praticamente em todos os entrevistados. Algo muito bonito. Que aquilo que você se curou, você usa como ferramenta para inspirar e ajudar pessoas. Exato. Então, por aí se vê a fome que você tem, que você teve, de poder identificar Exato. essa habilidade. Olha que bacana, né? Hoje eu estou tendo uma oportunidade aqui de estar diante de uma pessoa que eu também vou desabafar e vou fazer algumas perguntas aqui, porque eu me vi sozinho dentro de mim, dos meus pensamentos, por muitas vezes, né? Eu acabava entendendo e vendo de um ângulo que parecia que eu estava vendo de cima as pessoas e eu acabava, parece que tendo informações que as pessoas não tinham, e eu acabava me destacando e algumas pessoas não entendiam como que eu estava fazendo aquilo e eu não sabia explicar, eu só sabia que eu estava vendo e fazendo, sabe assim? Intuitivo. E muitas das vezes, Lilian, eu me vi muito sozinho, porque as pessoas estavam vendo aqui o óbvio, eu estava dentro daquilo, só que parece que o meu corpo, a minha mente, saía para fora, enxergava tudo como se fosse um resumo, e eu trazia uma ótica e umas palavras em que as pessoas olhavam para mim assim, ó, e falava, esquisito. mas o que você tá falando, cara? Que cara doido! E aí, muitas das vezes, eu me entristeci, Sim. eu fui incompreendido, e hoje eu estou aqui com uma oportunidade de poder entender um pouquinho o que será que estava acontecendo, Exato. né? O que será que estava acontecendo? E aí, eu me senti sozinho por muitas vezes, né? E aí eu vejo que,
nada está perdido. Aos 40 anos? 40. Aos 40, acabei de completar 6 de março 37. Olha aí. Então aí, ó, eu tenho muita chance de entender a minha identidade de uma forma melhor, hein? Você tá na vantagem 3 anos antes que eu. Muito legal, muito legal. Um pouco antes de dar continuidade, gostaria que você falasse um pouquinho das suas origens, da sua família, né? Das suas inspirações familiares aí. Nossa, né? Meu Deus, olha, realmente eu sou o produto de quem me inspira. Porque até a minha palestra, ela tem essa temática. Quem são os seus inspiradores? Uau, legal. Porque eu até brinco, né? Eu faço uma analogia com o Quarteto Fantástico. Mas, claro, eu tenho muito mais inspiradores. É que naquele contexto eu acabei separando 4 que são icônicos, mas que também se estendem a toda a minha geração, a todos os meus antecessores. Que é a minha avó materna, minha avó Inês, uma mulher de 1920, só foi até a 3ª série, visionária. Uau! Então, ela me inspirou com a visão. E o que ela falava? Fia, estuda as línguas, porque quem estuda as línguas vai ter emprego sempre. Olha. Eu sou de 61. Minha avó falava isso para nós na década de 60. Visionária demais. Aí ela falava assim, fia, quem estudar inglês vai trabalhar na Scania, na GM. Quem estudar alemão vai trabalhar na Volks, na Mercedes. Quem estudar japonês vai trabalhar na Toyota. Quem estudar francês vai trabalhar na Rodia. Porque o ABC era o polo das multinacionais, né? Das indústrias. E ela indicou as empresas referência, que você teria sucesso. Total. E ela falou tanto isso para nós, que eu e meus 3 irmãos temos pelo menos 2 idiomas cada um. Isso em São Bernardo do Campo? Santo André. Santo André. Que é do ladinho ali, né? É. Perfeito. E ela falava, Olha. Estuda as línguas. E ela só estudou até a 3ª série. E a minha avó, ela, órfã de pai e mãe, aos 8 anos, ela se tornou uma cozinheira de referência. Ela foi trabalhar na Philips, no restaurante classe A, Uau. Da diretoria. Então, a minha referência de alimentação, cheiro, sabor, cor, receita, é tudo da minha avó. Eu viajo, eu vou para a cozinha dela, porque eu ficava grudada nela. Então, a minha avó, eu tenho muita referência nela em questão de alimentação. Meu outro inspirador é meu avô José, uma pessoa de 1890. Bastante experiência. O vô José casou com 45 anos e a avó Inês com 19. Então, 26 anos de diferença, os dois. O vô José é italiano, aquele troncudinho, sabe? Ali. E ele trouxe para nós a fé. Uau. A oração do meu vô era: Senhor, leva a bênção para o povo, para os 4 cantos da terra. E a oração do meu avô, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha, eu me arrepio. Nossa. Era emocionante a oração do vô José, aquela voz que rebumbava. Nossa. De manhã, nos domingos, a gente acordava com o som do violino dele. Que lindo. E ele chorava, emocionado com os hinos. Nossa. Então, o vô José, ele trouxe para nós a fé. A fé, um homem de fé. E assim, não quero beijo, quero obediência. Imagina, uma manteiga derretida. A gente ia lá beijar ele. Deus abençoe, Deus abençoe. Os mais durões, É. coração de manteiga. O meu avô, Djalma, também era desse mesmo jeito. Coração gigantesco. E aí tem a minha mãezinha, Alzira, que aliás está chegando da Itália o mês que vem. Ela mora na Itália com a minha irmã. Legal. 86 anos. A minha mãe, ela me trouxe a questão financeira. Minha mãe, ela é o exemplo de controle financeiro. Uma pessoa que teve que se reinventar aos 30 anos, foi ter uma profissão, ficou, na época era o desquite, né? Ela e meu pai se separaram, 4 crianças pequenas, foi, estudou, se formou, uma profissão, se aposentou nessa profissão.
louvado seja Deus, minha mãe, ela tem controle financeiro, ela pode abençoar outras pessoas, ela tem a sua reserva financeira, viaja, e abençoa e curte. Fantástico. É maravilhosa. Então, Fantástico. o conhecimento financeiro que eu tenho, resiliência, veio da minha mãe. Nossa, só pilares? Meu Deus. E o meu pai? Não sei se você conhece o professor Pardal da Disney. Não sei se você se lembra. Não me Você é recordo, não me jovem, recordo. você é jovem, não deve se lembrar. Mas o professor Pardal da Disney, ele era um inventor meio atrapalhado, vamos dizer assim. Criativo. Criativo. Então, meu pai trouxe a criatividade. Meu pai pega um parafuso, uma chave de fenda, transforma numa ferramenta, Sensacional. um ótimo afinador de piano, toca vários instrumentos musicais. Inteligência nato. Total. Uau. Então, eu tomei esses 4 inspiradores, porque a partir deles, todos os outros vêm complementando essa pessoa que está à frente de vocês. Simplesmente espetacular, inspirador, assim, que base, né? Que base. Eu costumo dizer que, principalmente nos tempos de hoje, em que os valores familiares estão aí um pouco perdidos, um pouco fraquejados, né? E aí ver uma pessoa com suporte familiar tão maravilhoso, já diz muito, já dá para entender quem é a Lilian Fernandes que está aqui na frente. Então, assim, fico muito feliz de acompanhar uma história dessa e ver que os pilares e as pontes construídas foram de fato pontes indestrutíveis. Sim. Não é verdade? Verdade. Lilian, gostaria também que você compartilhasse com a nossa querida audiência as suas experiências iniciais profissionais. Ah, sim, com certeza. Como uma adolescente da década de 60 e 70, o sonho de toda menina era ser secretária bilíngue numa multinacional. E a nossa condição financeira não era lá muito favorável. Então, eu tinha esse sonho de ser secretária. Fui fazer o secretariado, comecei a trabalhar muito cedo. E eu trabalhava durante a semana e aos sábados eu fazia o inglês. Porque eu tinha que estudar as línguas, lembra? Pá. Já sabia o caminho. Já! Então, se eu queria ser secretária, eu tinha que fazer o técnico em secretariado. Então, trabalhava durante o dia, estudava à noite e fazia o inglês aos sábados. E eu tinha muita sede de falar inglês. Muita. Eu queria falar inglês, eu queria entender, eu queria tudo. E aí, na época, a escola reunia alunos aos domingos pela manhã. Lá estava eu aos domingos pela manhã. E aí o pessoal, yes, yes. E aí eu ficava olhando para todo mundo, eles, yes, yes. Eu ficava, meu Deus, o que esse povo está falando? Um dia eu vou entender tudo isso. E hoje, graças a Deus, eu entendo o que as pessoas falam. Então, valeu a pena ter ido aos domingos, não importa se estivesse chovendo, se estivesse frio. Como eu disse, eu sempre fui muito dedicada, eu sempre tive muita sede por conhecimento. E eu andava com o meu orgulho, era o dicionário Oxford, inglês. Ele era gordo assim. Depois que eu entendi por que a dor na coluna, né? Porque eu andava com aquele dicionário na bolsa, de cima para baixo. Hoje tem aplicativo, né? Então hoje tudo na palma da mão. Mas eu carregava na minha bolsa o dicionário inglês. E aí, com essa questão, consegui entrar na multinacional. Fui para secretária bilíngue, mas eu queria lecionar. Eu queria multiplicar o meu conhecimento. Perfeito. Aí, então, eu entrei na indústria em 79. Em 80, comecei a lecionar. E construí carreira na multinacional. Fiquei 30 anos lá, me aposentei lá. Casei lá, tive filho lá, tudo. Só que nesse meio tempo veio o Mercosul. E com o Mercosul, a indústria precisou do espanhol. E eu, sedenta por conhecimento, fui aprender espanhol. Então, de uma turma de 15 pessoas, eu fui a única que concluí o curso. Então, concluí o curso de espanhol
adquirir mais um idioma. E sempre buscando conhecimento, sempre me aperfeiçoando. Fiz a faculdade de letras, lecionei para letras, me especializei em literatura inglesa e norte-americana, que eu sou apaixonada por literatura, porque também uma das coisas da nossa infância é que nós não tínhamos dinheiro para brinquedo, nem roupa, nem sapato, mas livros. Olha, não faltava. Nunca, nunca. Meu pai chegava em casa com enciclopédias embaixo do braço. A minha mãe punha a mão na cabeça, né? Meu Deus, outra enciclopédia! Tinha familiares professores? Tem. Mas como eu sou a segunda mais velha da minha geração, então vieram depois. Os professores vieram depois. Ah, entendi. Porque o meu pai é mais velho e a minha mãe é mais velha. Então veio a minha irmã em 60, eu em 61 e depois todos os outros. Então, depois de nós, uns 10, 15 anos depois que começaram a casar, os jovens, aí teve professor, enfermeiro, engenheiro, aí teve as outras profissões. Mas eu e a minha irmã que desbravamos aí esse universo do aprendizado, do conhecimento, fomos nós duas. Sensacional. Antigamente era muito mais preservado, fortificado e indicado pelos pais. Os filhos, quer ter sucesso na vida, aquele famoso, quer ser alguém na vida, Sim. Você precisa estudar. Olha que fantástico, né? Esses dias uma palavra ardeu no meu coração, né? Que o conhecimento, de fato, ele é transformador. Transformador porque quanto mais acesso você tem, mais portas você abre. E quanto mais você literalmente entende e aprende, você tem mais fome, e mais fome, e mais fome. É igual você ler a palavra de Deus. Você pode ler a mesma mensagem 1000 vezes, você vai entender de 1000 formas diferentes. Exato. Então, o saber é infinito e é fantástico. Então, assim, você ter tido uma base familiar onde eles te deram suporte e direção para seguir esse caminho, é fantástico. Claro que nem todos os filhos obedeceram e enxergaram valor nessa indicação dos pais de estudar e conseguiram, de fato, cursar o que os pais queriam ou até mesmo seguir o caminho da educação, né? Do estudo em si. Então, assim, parabéns por você e a sua irmã, os seus familiares aí que seguiram esse caminho, porque hoje nós podemos ter a oportunidade de ser impactado aí por todo esse conhecimento, né? Então, me sinto feliz pelos resultados do esforço que você teve, tá bom, Lilian? Obrigada. Lilian, existiu alguma experiência no ambiente corporativo que te marcou profundamente a sua visão sobre liderança e desenvolvimento humano atrelado? Sim, muito. Exatamente por isso. Eu sou apaixonada pela educação e por finanças, exatamente por conta da minha mãe. A minha expertise na indústria foi financeiro. Eu fiquei, né, eu me aposentei como tesoureira e eu gosto muito dessa questão financeira. Aos 12 anos eu já tinha cofrinho. Então eu sempre tive essa facilidade, né, com essa questão dos números, né? Mas também tinha uma grande professora. Claro, total, né? Ela me inspirou Inspiração. muito. Então, e eu era responsável pelo Contas a Receber Internacional da indústria. E o Contas a Receber, ele tinha um nível de carteira atrasada muito alto, mais de 60%, quando eu adquiri essa carteira. E eu, no espanhol, no inglês, né, ali, empolgada, né, comecei a ver fuso horário, aí peguei um Atlas, aí fui ver, para a Austrália eu tinha que esperar 10 horas da noite lá na indústria para poder ligar para o cliente, enfim. Então, me dediquei,
E eu consegui reduzir esse contas a receber atrasado para 3 casos. De 60% que tinha, ficaram somente 3 casos, onde um era da qualidade, um era um problema com vendas e o outro era um problema do cliente com um motor que tinha chegado rachado, enfim, nada de financeiro exatamente. E eu tive muito orgulho de descobrir que uma questão que era um cliente, o cliente ele era da Inglaterra, só que o contas a pagar desse cliente era na Espanha. Então, o meu diretor me mandou para a Espanha para entender o que estava acontecendo. Já fazia mais de 10 anos que eles não pagavam as nossas faturas. E eu fiz todo... Gente, não tinha internet, lembra? Aí eu fiz todo o material, né? Me preparei bonitinho. Aí cheguei lá, o que eu descobri? Que a pessoa do Brasil mandava o documento para a pessoa da Inglaterra, que não mandava para a pessoa da Espanha. Então, a nossa fatura se perdia no meio do caminho. E com essa minha expertise de falar inglês com a pessoa da Inglaterra e falar espanhol com a pessoa da Espanha, nós conseguimos acertar qual era o entrave e, a partir de então, nunca mais teve fatura atrasada. Nossa! Marcante. Muito. Espetacular. Lilian, eu sou muito profundo nas coisas. Falando das as inteligências múltiplas, né? Sobre os talentos. Eu sou minucioso. Sabe o simples, o pequeno... O pequeno eu consigo enxergar como gigantesco. Eu costumo enxergar o belo das coisas mais belo do que parece que a maioria das pessoas. Então, eu fico percebendo o suprassumo das coisas. E o que eu tirei dessa história que você contou? O brilho nos teus olhos. Você acredita? Verdade. Eu gosto de perceber o ouro, o detalhe, o clique, o porquê das coisas. E quando você estava falando, eu vi felicidade, eu vi amor, eu vi entusiasmo através dos teus olhos hoje. Sim. Há quanto tempo foi isso? 90. 90. Então, dá uma olhada como isso foi, de fato, um grande propósito real na sua vida. Foi. Você fez com amor, você fez com dedicação, você se preparou e eu tenho certeza que faria 10, 20 vezes se fosse preciso. E quando você está no lugar certo, com o objetivo certo, identificado a sua inteligência naquilo, você está diante do seu propósito. Verdade. Né? Exato. Então, assim, esta mesa visionária aqui, Lilian, eu me sinto tão privilegiado, mas tão privilegiado de ouvir, de sentir a energia de pessoas como você. Obrigada. Contando a sua história real. Meu, olha que fantástico. Visionários, vocês têm noção do que é o Dupla Visão Podcast? Nós temos a oportunidade... Nós podemos contar histórias que vimos dos outros, Sim. Mas nada conecta, nada é tão impactante do que a tua história, né? Então, assim, eu fico apaixonado pelas histórias reais das pessoas. Então, o destaque para mim da história que você contou, Lilian, foi a verdade e o amor e o brilho nos seus olhos. Sim. Queria pontuar isso daí. Obrigada, que bom. Tá bom? Tá bom? E pegando o gancho, falando um pouco mais para você deixar a nossa audiência entender melhor do que é de fato esse grande pilar das inteligências múltiplas, como ela pode ajudar as pessoas a identificar os seus talentos e propósitos. Exato. Por favor, exemplifique melhor isso, fortaleça esse grande pilar seu aí, que você é muito conhecida. Eu ouvi na palestra que você era a única do Brasil, uma das poucas do mundo que fala sobre inteligências múltiplas. Fala um pouco sobre isso.
Então, no mundo, talvez nem tanto, porque Howard Gardner, ele é vivo, ele é da Universidade de Harvard, e eu percebo que as inteligências múltiplas, ela foi muito bem aceita na Argentina. Às vezes eu vejo algumas escolas com o idioma espanhol. No Brasil, veio o professor Celso Antunes, na década de 80, e essas duas professoras, como eu disse no início, que eles trabalharam na parte educacional, na PUC e na USP. Então, para o lado empresarial, as inteligências múltiplas, elas são mencionadas nos cursos de coaching, porque como eu tenho formação de coaching também, pelo Instituto Brasileiro de Coaching, do José Roberto Marques, então ele menciona as inteligências múltiplas. Eu fiz também o método CIS, do Paulo Vieira. Uau! Ele também menciona no método CIS. Tenho vontade de participar. Ah, é maravilhoso. Dizem que é... É disruptivo. Disruptivo, perfeito. É disruptivo. Perfeito. Eu recomendo. Ainda irei. Muito. Vá. Amém. E, então, o movimento do coaching faz menção às inteligências múltiplas exatamente por conta disso, porque envolve a questão do aprendizado, o desenvolvimento do cérebro, a neurociência, então está tudo interligado. Porém, no meu caso, como eu disse no início, a teoria das inteligências múltiplas veio para mim como a cura da minha dor, da dificuldade de adquirir conhecimento. Ponto. Então, esse é o meu mote. E como você pode usar a teoria das inteligências múltiplas? Elas são 8. E aí eu brinco, né? Faço igual os 7 anões. Sempre falta um. Então vamos lá. Eu dividi em 3 bloquinhos. Então ela é lógico-matemática, verbo-linguística, corporal-sinestésica. Lógico-matemática. O povo de finanças, quem é estratégico, quem quer uma explicação lógica para tudo, os engenheiros. Então, lógico-matemática. Verbo-linguística, nós. Nós temos a verbo-linguística. A gente fala até pelos cotovelos. E ama Falar. Então, é dos escritores, os leitores, os palestrantes, professores, pais. Eu brinco na minha palestra que ai dos pais que não têm a verbo-linguística desenvolvida, né? O filho coloca ele no bolso. Professores, terapeutas, enfim. É a inteligência das palavras. A corporal sinestésica é a inteligência do corpo, dos sentidos. Falar, ouvir, ver, olfato, audição, paladar, tato, os 5 sentidos. Perfeito. Né? E o movimento do corpo. Então, são os coreógrafos, os esportistas, os cirurgiões. Meu Deus, pensa num cirurgião que não tem o controle da mão. Ele com aquele robô dentro de você, assim. Nossa. Né? Ele tem que ter a corporal sinestésica afinada. Perfeito. Um outro que eu gosto de trazer é o confeiteiro. O confeiteiro, ele tem que ter a corporal sinestésica. Pensa naquela pessoa que prova um negócio e faz assim, tem um toque de noz moscada. A percepção é diferente. Quem é o ser que tem um toque de noz moscada? É a pessoa que tem a corporal sinestésica apurada. O pessoal do Masterchef, né? Masterchef. Eles têm isso aí aguçadíssimo. Nossa, ali, o cheiro, né? Eles não fazem assim, né? Olha só. Aquela coisa. Então, é a inteligência corporal sinestésica ali, a pino. Aí, então, falei 3. Aí nós vamos para as outras 3. A interpessoal, intrapessoal e a musical. Então, interpessoal é a inteligência das pessoas, é o que nós estamos fazendo aqui. Então, a verbo-linguística e a interpessoal são conectadas, lógico. Perfeito. Tá? Intrapessoal é aquela da introspecção. Então, a partir do momento que você me faz uma pergunta, eu me conecto com a inteligência intrapessoal para trazer, que foi aquela experiência maravilhosa que eu trouxe agora da minha questão profissional. Eu entrei na intrapessoal, eu fui lá, porque o cérebro não sabe a diferença do que é imaginário e do que é verdadeiro, né? Eu estava lá. Perfeito. Eu estava lá. Então, a minha intrapessoal, naquele momento, ela veio 100%. Tá? Eu até me senti sozinha na sala. Por quê?
porque eu trouxe a minha vivência. Então, todos nós precisamos ter a intrapessoal aguçada exatamente para a gente ter esse... Será que eu falei o que devia falar? Será que eu podia ser um pouco mais leve? Ou será que eu deveria ter sido mais enfático? Ou será que eu podia falar de outra forma? Então, a intrapessoal é Muito essa, bom. né? É aquela de você se recolher para dentro de si e trazer mesmo. Analisar. Autoanalisar. Sim, eu dou o apelido para ela, que é a inteligência do Simancol. Você acredita que eu ia falar isso? Jung fala que isso é sincronicidade. Então eu falei, e a musical. A musical, David Rangel, minha dupla aqui no Dupla Visão. recado para você, Ele é David. autodidata, hein? Ah. Autodidata total, David Então. Rangel. Aí o que temos? A inteligência musical, ela é muito completa. Porque a música, ela é matemática. Ela é verbolinguística. Ela é interpessoal. Um churrasco sem pagode, né? Ela é intrapessoal, porque para você compor uma música, você tem que se mergulhar. Então, o Gardner diz que todas são entrelaçadas. Olha que lindo! Uma junção. Olha que coisa mais Legal. linda. Então, o Gardner fala, não existe um jeito só de aprender. O seu jeito é o jeito certo. Então, para de se comparar com o outro. Porque o meu amiguinho consegue tirar 10 toda vez e eu só fico na margem. É porque o teu amiguinho, ele tem um jeito de aprender. Descobre o seu jeito de aprender. Então, aí vamos para a inteligência naturalista, que veio depois. Ela veio por último por conta... Só um detalhe em cima disso. Mas tem uma porcentagem, assim, mas tem uma porcentagem aí em que grita mais alto, de potencialização. Perfeito. Até o Felipe Bandesan, vou dar um pontinho aqui, visionário demais, hein? Nós desenvolvemos um questionário Uau. onde a pessoa preenche rapidinho e ele descobre quais são as suas 3 predominantes. Uau, que legal. E aí, no segundo momento, ele escolhe 3 objetivos que ele quer desenvolver e esse teste te direciona como o caminho do jeito tradicional, que é cansativo, que força, não te respeita, e com as inteligências múltiplas, que é muito mais leve, mais delicioso. Eu falei? Então, eu falei 3, 6, e agora? Espacial visual é a do povo que vê o mundo em 3D. Sabe aquele povo que briga com a mulher do GPS? Vire à direita, aí você, pá, pra esquerda. Ele tem um toque, tipo um toque com isso. Aí ela faz, recalculando a rota. Então, a pessoa que não consegue ver o mundo em 3D. Tem gente que não consegue interpretar mapa. Então, essa pessoa tem dificuldade com a inteligência espacial visual. Quem é bom na espacial visual? Marceneiro. O marceneiro, ele pega um toco e aquele toco ele transforma numa cadeira entalhada. Um artista. Uma cabeça de leão. Nossa, espetacular. O confeiteiro, de novo. O confeiteiro, olha os bolos que eles fazem. Ele tem inteligência espacial visual. Ele pega 3 ovos, um copo de farinha, 2 de leite, transforma aquele bolo de 4 andares com rosa. Com... O desenhista. O desenhista. Opa. O estilista de moda. O que faz móveis, né? Gente, sumiu, projetista. Projetista. As pessoas que fazem móveis, eles desenham, né? Faz o croquis daquilo. O pessoal que constrói prédio. Arquiteto. O que constrói prédio. Imagina, ele faz uma maquete. Nossa. Eu não me conformo quando eu vejo a maquete. Espetacular. De 20 andares, daqui a pouco você vê um prédio de 20 andares. Perfeito a ilustração. Gente, então, aquela pessoa com a inteligência espacial visual dela é um negócio muito apurado. Não é para qualquer um. Falei às 8? Acho que sim, né? Qual visão que eu pego do que você falou, Lilian? Você se identificou? Como é perfeito a diversidade de talentos. Tem que haver, olha, nossa, mas eu admiro,
vou dar um exemplo. Eu admiro demais a habilidade do meu irmão da música e ele era um exímio desenhista. Eu admiro demais. A minha esposa, ela tem uma inteligência para um ângulo um pouco diferente do meu. E eu acho isso perfeito. Eu amo as diferenças das pessoas, porque elas me complementam. Eu aprendo, eu costumo dizer pro meu irmão, por exemplo, nós temos muitas similaridades e ao mesmo tempo somos bem diferentes. Então, quando eu vejo o meu irmão agindo, o meu irmão falando, o meu irmão pensando, colocando as coisas, eu fico assim, ó, paralisado. Por quê? É uma oportunidade que eu tenho de aprender o que eu não tenho habilidade. Então, assim, sabe aquelas pessoas que, nossa, a minha habilidade não é tão legal, porque aquela, por exemplo, a do cantor que tem fama, que tá no palco é mais legal do que a minha. Não é. Todas são 100% importantes e complementares. Essa é a ótica que eu pego. Faz sentido, Lilian? Total. Nós precisamos parar de nos encolher Boa. para encaixar em ambientes onde não nos cabem. Uau. Nós precisamos parar de comparar com o outro. Você precisa ser melhor que você mesmo, não melhor que o outro. Porque o outro está no tempo dele. O outro tem as expectativas dele, os sonhos dele, os desejos dele. E não existe um jeito só de aprender. Existe aquilo que funciona para você. Quem é você? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Aqui você veio. Porque eu acredito que nós temos uma missão. Nós viemos aqui por algum motivo. Não é à toa. Total. Até na literatura inglesa, não sei se você lembra do Lord Byron. Então, eu sou, do século passado. Então, eu adoro a história de Lord Byron, porque ele não era só ateu, ele era cético em relação à vida. Então, Byron, ele tinha aquela vida louca. Era ele, mais outros 2 poetas, e tinha Mary Shelley. Eles são do romantismo. E aquele ultra-romantismo, onde veio Frankenstein, onde veio todas aquelas histórias que movimentam a literatura. Só que o que me chamou a atenção no Lord Byron é isso. Ele não é que ele desacreditava de Deus. Ele não acreditava nessa função que a gente teria para a vida. E ele fez um poema, que é um poema muito famoso, onde ele pega um crânio e aí ele põe vinho no crânio. E claro, ele já está todo doidão. Na época é ópio. Eles consomem muito ópio naquela época. Então imagina, ópio com vinho e toda aquela misturança. E aí ele olha para o crânio, claro, começa a conversar com ele. Imagina o nível de embriaguez que ele estava, né? E aí ele olha para o crânio e aí ele fala, o que é que você está me olhando? Né? Por que você está me olhando? Você está espantado por quê? Né? Porque o nosso cérebro já se perdeu. Então, ele tem ali uma conversa com o crânio e é algo que você interpreta como muito sério. Porque conforme o poema vai desenrolando, no final ele fala, a gente vai ter alguma serventia na tumba porque nós vamos ser comida de bicho. A gente vai virar musgo e nós vamos ser comida de bicho. Pelo menos a gente tem alguma serventia. Então, para ele, a vida não tem significado. Ele não tem propósito. Ele estava ali para viver o momento, viver a vida que ele queria viver. E para nós, traz essa reflexão que eu trago para a nossa vida. Qual é o nosso propósito? Será que a gente só veio para ser comida de bicho? Porque vai ser o nosso fim, né? De alguma forma, do pó veio, ao pó voltará, isso é bíblico. Mas será que é só para isso? Eu entendo que nós temos uma função, nós temos uma missão, nós vamos deixar um legado. Você quer ser lembrado pelo quê? Quem é a pessoa, quando lembrarem de você,
vão falar. Então é isso que eu busco todos os dias. O que vão lembrar de mim quando eu me for? Sensacional. Esses dias eu estava conversando sobre isso. Acho que no último podcast eu mencionei sobre isso. Que uma das conversas com... Eu gosto muito do Joel J. Sim. É fantástico ele. E uma das perguntas que fizeram para ele, ele falou sobre o detalhe do quê? O dia que ele se for, se ele... qual pergunta que ele faria para Deus? Vamos supor. Senhor, o talento que o Senhor me deu, eu fiz jus, eu apliquei na terra, eu entreguei, porque meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus, e por aí vai. Esse hino, ele diz que meus dons e talentos são para te servir. Só que tem um detalhe, você pode servir a Deus, você serve a Deus quando você serve pessoas. Quando você serve pessoas, quando você é um canal de bênção na vida de pessoas, você está servindo a Deus. Sim. Então, eis a pergunta que eu quero deixar aqui para todos refletirem. Sim. Você está cumprindo o teu propósito? Você já sabe do seu propósito? Você já tem clareza da sua identidade? Se você não tem, e sozinho você não está conseguindo, consulte um profissional que tem clareza, assim como a Lilian Fernandes. Porque um profissional que já tem esse entendimento pode criar uma ponte em que vai destruir aquele abismo. Sim. Em que você sempre se perguntou durante a vida inteira. Exato. Quem sou eu? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu potencial? Essa é uma das maiores perguntas da humanidade, Lilian. Sim, né? Verdade. Então, eu costumo reforçar aqui os grandes profissionais que alcançaram esse mérito de entendimento. Que muitas das vezes, nós sozinhos, nós fomos até um certo ponto e não conseguimos mais entender. Então, se você quiser entender mais, dê as mãos para quem sabe mais, para quem já tem resultado, porque uma Lilian Fernandes da vida vai poder te gerar uma ponte em que você vai aproveitar melhor a vida, o seu tempo de vida, porque o tempo é precioso. Sim. Então, assim, joga o seu orgulho de lado, não perca tempo e ganhe tempo. Verdade. Tá? Então, queria reforçar o valor das pessoas que se dedicaram tanto, que estudaram tanto. Elas têm que ser mais valorizadas e mais procuradas por quem tem sede. Porque vocês têm muita água de conhecimento para poder fluir, né? Para fluir, jorrar. para jorrar na vida das pessoas. É verdade. Gostaria de pontuar mais essa. É verdade. Tá bom? Lilian, gostaria de aproveitar a oportunidade, que tem uma expert aqui, gostaria que você dissesse o que bloqueia as pessoas na hora de aprender uma nova língua e quais são os principais métodos que faz despertar o desbloqueio para as pessoas aprender o inglês, o espanhol ou qualquer uma outra língua. Sim. O que bloqueia e o que desbloqueia? Exato. Boa pergunta, obrigada. Obrigada mesmo. Com muita alegria eu trago... É a dúvida de muitas pessoas. De muita gente, Inclusive, a nossa mentoria, que é a Mentoria Fly, onde nós falamos, vamos voar juntos. Uau! A Mentoria Fly é isso, vamos alçar voos juntos. Porque eu acredito que o conhecimento é uma viagem. Então, eu sempre uso essa expressão, né? Se o conhecimento é uma viagem, aproveita a jornada. Uau! Porque o aprender é prazeroso. Primeira coisa, é você ver que aprender é bom. Porque
a pessoa ela já vem com aquela crença limitante de que, eu não gosto de inglês. Mas quando a pessoa me procura para aprender o idioma, ela não vem procurar o inglês. Ela vem curar a dor dela, que lá no passado ela bloqueou com uma professora, ela bloqueou com um gestor, ela bloqueou com uma viagem. Então, o problema dela não é aprender o idioma, é o que bloqueou lá no passado. Então, aí nós já trazemos a ferramenta de coaching. Para quê? Para a pessoa entender que ela é capaz. Como Gardner disse, todos somos inteligentes. Perfeito. Não existe um jeito único de aprender. Perfeito. De vencer, de alcançar. Entendeu? Perfeito. Então, a primeira barreira que nós vamos quebrar na mentoria Fly é isso. Você é inteligente. Uau. Entendeu? Que você é inteligente? Primeira conversa, tá? Uma vez, uma menina veio até mim, ela tinha trauma de uma instituição. Ela falava o tempo todo daquela instituição. Mas nós não vamos ter que fazer gramática? Nós não vamos ter que fazer gramática? E ela falava aquilo com dor. E ela tinha estudado muitos anos naquela instituição. Então, o que eu fiz? Eu fui... Sabe aquela panela com crosta? Eu fui devagarinho, fui quebrando aquelas casquinhas. Perfeito. Com cuidado, com acolhimento, sabe? E aí, ela conseguiu deslanchar. O marido dela veio ser meu aluno. Para minha alegria e glória e honra ao nome do Senhor, eles viajaram para o exterior. Então, é o acolhimento. Nem sempre a pessoa me procura porque ela não gosta do idioma, porque ela é obrigada a aprender o idioma, porque a empresa exige. Não, ela tem uma outra dor. Então, na Mentoria Fly, nós encontramos qual é a dor da pessoa, a gente trata essa dor, acolhe, e aí nós vamos alimentando com ferramentas. E aí a pessoa vai se sentindo capaz. Nossa. Sabe aquele passarinho que vai criando penugem, que ele vai... Vai se curando internamente. Ele vai se curando, aí eu visualizo aquilo, ele lá no alto da montanha, e eu empurrando, vai. E ele dizendo, eu sei que eu posso voar, e vou voar. E sai voando. Sai voando. E sai voando. É muito emocionante. É muito emocionante. E assim, como eu leciono desde 1980, então eu tenho zilhões de exemplos. Eu tenho até o depoimento de uma menina, não sei se você teve a oportunidade de ver no Instagram, a Camila, ela está na Irlanda há mais de 10 anos. O depoimento da Camila, eu chorei quando eu vi. Porque a Camila, ela veio para mim, ela era mãe solo, morava em periferia, situação financeira muito desfavorável. E eu não sabia, olha só, a gente influencia as pessoas sem saber. Depois, no depoimento dela, eu vim saber que quando eu fiz o intercâmbio, eu já tinha minhas 2 meninas. E eu contei na sala de aula, mas contei naturalmente. E ela disse que quando eu contei que eu fiz o intercâmbio, já tendo as minhas 2 meninas, e ela era mãe solo, com situação desfavorável, ela se animou. Resumindo, hoje ela já fez MBA, mora na Irlanda há mais de 15 anos, cresceu o filho, tem dinheiro para viajar, para ajudar a família, tá até com sotaque. Camila, Nossa. Depois olha o depoimento dela, Sim. É muito emocionante. Sensacional, sensacional. História real que comprova aquilo que a gente faz com amor, não é verdade? Gostaria de aproveitar o ensejo e que você fale sobre os seus projetos, os seus livros, suas mentorias, seus sonhos futuros. Meu Por favor, Deus. Ai, meu mostre os seus livros. Quanto tempo nós temos? 4 horas? Tá? Temos mais 4 horas. Fale das suas redes sociais. Sim. Faça o mexão aí agora. Sim, olha, eu sou muito grata a Deus, porque a menina que chorava em cima dos livros, porque não conseguia aprender, hoje tem 7 livros publicados. Sensacional. Um deles é best-seller. Uau! Sou capa de 2 revistas. Que lindo. Fui cronista
um ano inteiro de uma revista digital. Estou aqui, sábado agora, né? Nós vamos lançar o Histórias Singulares que Inspiram e a revista Business Up. Aí, aqui eu conto uma história de um problema de saúde, um livramento, que Deus me deu uma segunda chance. No Desperte Seu Chamado, eu conto minha história de infância, que, como eu contei no início, nós tínhamos muito prazer pela leitura. Porém, chegou uma época da nossa vida, a condição financeira não favorecia. Então, todos os dias, quando eu voltava de levar o almoço para minha mãe, eu passava na mesma livraria, colocava a marmita vazia no chão, pegava um livro, folheava algumas páginas, cuidadosamente eu devolvia aquele livro no lugar e ia embora. No dia seguinte, repetia o mesmo ritual. Eu tinha 8 anos de idade. Uma criança com a situação financeira desfavorável totalmente, as roupas de uma criança muito humilde, muito simples, só que os vendedores nunca me interceptaram. Eu me lembro aqui no meu campo visual, eu lembro deles à distância, eles nunca me interceptaram. O tempo passou, eu me tornei professora de idiomas, e um belo dia eu fui lá e comprei 20 livros para os meus alunos. Nossa! E na ocasião, eu tive oportunidade de agradecer, porque eu falo que a gratidão, ela expande, ela emana. E eu fui lá e eu contei para eles esse episódio e agradeci pelo respeito que eles tiveram por mim. E que naquele dia os frutos estavam sendo colhidos. Nossa, então está aqui no Desperte Seu Chamado. Que lindo. Aqui no Super Inspire estão os meus 4 inspiradores. Então, que lindo! Tá mais detalhadinho aqui. Show. E tem os outros livros, né? Fora isso, nós estamos... Qual que foi o best-seller? Esse. Sério? Que legal! Ele é o best-seller. Uau, daquela singularidade. Onde participei das palestras. Sim. E uma das palestrantes maravilhosas era a Lilian Fernandes, né? Foi um evento transformador, impactante. Foi, assim, falta adjetivos para dizer o quão maravilhoso e agregador foi ir naquele evento. Dia 25 de abril tem de novo. Opa, sensacional. E tenho a honra e a felicidade de ter aqui na nossa mesa visionária. Já passou alguns visionários do Singularidade. Sim. E ainda já está agendado outros visionários também, palestrantes do Singulari. Sim, né? Então, me sinto muito honrado de ter conseguido fazer conexões com pessoas tão maravilhosas. Sim. Que vai estar aqui dividindo as suas experiências, o seu conhecimento com a nossa querida audiência de visionários aqui. Exatamente. Lilian, eu gostaria de pegar o gancho aqui sobre comunicação também, né? Dizer aqui que você é uma palestrante internacional. Sim. Né? Sim. E eu gostaria que você dissesse quais são os principais pilares da comunicação para ter uma autoridade de fato na hora de fazer uma boa apresentação. Aí é você se conectar com o seu público, é você se conectar com a sua história, é você transmitir verdade, é a sua essência. Porque a palestra, ela é a sua essência. Então, você vai trazer as pessoas, você vai curar a dor das pessoas, você vai inspirar as pessoas. Se você conseguiu, o outro também vai conseguir. E, claro, tenha mentores. Se dedique, estude. Ser um palestrante não é simplesmente você sair com a mochilinha nas costas e vou palestrar. É muito estudo, é muita dedicação, é muita entrega. Mentores, quais as mesas que você senta? Quem são as pessoas? Você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. Então, quem são as pessoas que te levam para um outro patamar? Com quem que você troca a sua essência, o seu melhor, o seu propósito? Então, eu sou grata a Deus por ter colocado a Kelly no meu caminho. E nós temos desenvolvido muitos trabalhos, muitos projetos. E com o conhecimento dela, com toda essa dedicação, porque a Kelly
é uma mentora fora da curva, né? Inclusive, quero fazer um convite público aqui. Será uma honra maravilhosa ter a Kelly Singularidade aqui na mesa visionária para dividir a sua história extraordinária, Nossa. né? E também inspirar muitas pessoas aqui com a sua comunicação Sim, ímpar. exato. Um super convite para você, viu, Kelly? Com todo carinho. Será uma honra. Um abraço. Ela é maravilhosa. Pode continuar, por favor. A Kelly é maravilhosa. E com esse conhecimento que a Kelly tem passado para mim, eu tenho desenvolvido a Mentoria Fly, eu tenho desenvolvido outros projetos de cursos online, de mentoria em grupo, mentoria individual. Então, nós temos crescido muito com o conhecimento que ela tem passado para nós. Transbordante. Transbordante. E, claro, a minha dedicação, porque como nós estamos falando, né? Como eu tenho sede por conhecimento, eu gosto de aprender. Então, todo desafio que vem, eu abraço, eu oro, eu entrego para Deus, e eu quero que Deus esteja nesse meu trabalho, sabe? Eu falei, eu quero te louvar com esse trabalho. Porque como ele me abençoou e me trouxe a cura com esse conhecimento, porque muitas pessoas sofrem, elas falam, já não é mais meu tempo, eu não tenho mais idade para isso, eu não pertenço. Tem aquela coisa da sensação de não pertencimento. Muitas pessoas olham para, vamos supor, para o idioma mesmo. Vamos usar um exemplo simples. Não é para mim. Não é para mim. Eu não pertenço a isso. Eu não tenho tempo mais, já tô velho. Já tô velho. Como assim? Como assim? Enquanto a vida... A esperança. Tudo pode acontecer. Tudo. E assim, o cérebro não envelhece. Opa! O cérebro não envelhece. Perfeito. É assim, quanto mais estímulo você dá... E eu vejo pela minha mãe e pelo meu pai, eles são muito ativos a aprender. Minha mãe, que, como eu disse, está morando na Itália com a minha irmã, ela aprende italiano, aprende teclado, aprende piano, e faz bordado, e faz costura, e faz... Ela tem 86 anos. O meu pai, afinador de piano, ele tem um orgulho de afinar piano. Então, nunca é tarde para aprender. Nós precisamos, sim, nos dispor. Nós precisamos colocar em movimento, né? E assim, como eu tenho a minha fé, e o Wesley também tem a dele, então nós reverenciamos a Deus. Tudo que nós fazemos é em honra e glória ao nome de Deus. Então, eu atribuo toda a minha vitória, todo o meu esforço, toda a minha dedicação, toda a minha capacitação a Deus em primeiro lugar. Porque muitas das vezes eu percebo que eu faço as coisas sem saber por que eu estou fazendo. Eu só senti que eu deveria fazer. Quando chega lá na frente, Deus chega para mim e faz assim. Lilian, eu tenho algo para falar em cima disso que é muito recente, né? As palavras vão vindo e vão me tocando. Porque assim, eu ouvi assim, não é sobre mim, é sobre a mensagem que eu carrego. Exato. É sobre a minha... você falou, pô, eu falei, eu agi assim e eu nem sabia por quê. É por causa da mensagem que você carrega. Sim. E eu costumo dizer, né? Deus me usa muito como um instrumento nas mãos dele para passar diversas mensagens assim e palavras que agregam na vida de muitas pessoas. Sim. Deus me usa a vida inteira nesse propósito. E eu amo a comunicação. Eu tenho esse propósito. Só que eu quero dizer aqui para todos que há um ano atrás, eu fiz 37 anos. De 36 anos para trás, eu quero dizer que eu só sonhei, me vi, uma das minhas maiores referências é o Jô Soares entrevistando. Sim, sim. Jô Soares, o Jô, e no entretenimento, o Silvio Santos. Olha.
Eu, desde pequeno, eu não perdia um episódio, um programa. Sim. Ficava vidrado. Então, é algo que eu amo. Só que até os 36 anos, eu só assistia da arquibancada e do sofá. Eu nunca tinha ido a campo. Olha. Chegou uma hora que eu cansei de sonhar. Ah, Eu quero ser um realizador. exato. E aí eu pulei da arquibancada pro campo. Então eu criei esse podcast com meu irmão. Eu fui para as imersões e palestras em Alphaville. Eu fui ouvir quem já está fazendo e tendo resultados. Sim. Eu não acreditei que 36 anos eu estava velho para aprender ou para criar alguma coisa. Eu falei, se eu tenho vida, eu vou fazer acontecer e eu não posso sair dessa terra, dessa vida, sem ter cumprido e vivido o meu propósito. Exatamente. Eu amo comunicação, eu não estou pronto, eu não sei o caminho, Exato. mas eu vou dar um passo. Exato. Então, eu compartilhei com meu irmão David, ele me deu as mãos e me ajudou a criar o podcast. Eu precisava... meu sonho é palestrar e levar a mensagem que eu carrego para impactar vidas. Sim. Eu não sabia como. Então, eu fui pro curso Profissão Palestrante e tirei um diploma de palestrante. Aí. Não estou exercendo ainda, mas eu tenho certeza que eu ainda vou exercer e vou impactar muitas vidas, assim como eu já estou fazendo aqui. Então, eu saí da arquibancada, entrei em campo e eu já estou vivendo daquilo que eu amo e que é o meu propósito. Exato. E eu tenho certeza que a partir desse passo, a partir de uma chave que eu peguei e abri uma porta, novas portas vão abrir para que eu possa impactar mais vidas. Exato. Porque a minha missão é usar o meu propósito para impactar vidas. O meu propósito é pegar aquilo que eu me curei, é as minhas superações, Sim. é a minha comunicação e estender as mãos para mais vidas. Exatamente. E é por isso que eu estou aqui, Lilian Fernandes, Exato. cumprindo o meu propósito. Então eu acredito que nesse momento você deva estar feliz Muito. de estar diante de alguém que teve coragem Exato. de sair da arquibancada, de parar de sonhar e dar um passo de coragem rumo ao propósito da sua vida. Porque eu fui um inconformado. Exato. Eu não quero e não quis sair desta vida sem ter usado o dom que Deus me deu, Exato. não só para a minha vida. Porque você quer amar a Deus? Sirva o próximo. E não há nada mais belo do que você servir o próximo com o melhor que você tem dentro de você. Muito lindo. Muito lindo. Você sabe que você me remete exatamente. Não sei se eu. Desculpa, te interrompi. Não, eu já falei. Você me remete ao propósito da mentoria Fly. Porque nós estamos exatamente trabalhando isso, que aliás amanhã vai ser a segunda sessão. Nós fizemos a primeira sessão a semana passada. Nós estamos trabalhando exatamente isso, tirar as metas do papel, deixar de sonhar, transformar as metas em objetivos realizáveis. Então, nós estamos com as ferramentas, nós vamos trabalhar metas de curto, médio e longo prazo. Então, nós estamos pegando as pessoas pela mão para que elas saiam dessa inércia, dessa procrastinação. Teve até algumas pessoas que vieram no direct falar, sabe quando você só tem metas por ter? Nossa. Sabe? Eu estou repensando aqui, mas eu só sonho. Eu não consigo sair do lugar. Então, é uma dor. Nós detectamos uma dor. Porque as pessoas, elas sonham, mas elas não conseguem dar o próximo passo. E a mentoria Fly, ela está muito linda, exatamente porque ela tem esse propósito. Eu tenho orado muito para Deus me guiar, para Deus me direcionar, para que eu acolha as pessoas e faça com que elas saiam dessa procrastinação. Porque eu já tenho vários cases de sucesso da mentoria individual, que ela já foi realizada e a pessoa conseguiu
realmente alçar o voo da liberdade. Só que agora nós estamos expandindo para uma mentoria em grupo, onde as pessoas vão se ajudar. Sabe aquela coisa de você se comprometer com o outro? Você Dar as mãos. dar as mãos? Olha, vem aqui que eu te ajudo. Eu também não estou conseguindo. Você não tá sozinho. Você não está sozinho, sabe? Então, vamos junto. Então, você tem aquele compromisso, você sela aquele compromisso. Isso é mentorar, é acompanhar. Acompanhar, sabe? Então, a mentoria Fly, ela está muito abençoada, ela está muito orada. Lindo. Sabe? E eu tenho muito orgulho de dizer que a dedicação que nós estamos colocando para que as pessoas possam exatamente fazer o que você acabou de perguntar. Qual é a dor? Qual é o não pertencimento? Qual é o desconforto? Às vezes, sabe o que a pessoa fala? Ele está lá, ele está na zona do conforto. Não, é na zona do desconforto. Porque não é confortável você não conseguir realizar seu sonho. Entra ano, sai ano. Na virada do ano, solta os fogos, você faz aquela lista enorme, né? Vou na academia, vou me alimentar direito, vou viajar, vou... Zilhões de coisas. Aí, quando chega no outro 31 de dezembro, você vai ver a lista. Repete. Então... Eu costumo dizer que tem muita gente na zona de conforto dormindo, não tá nem acordado. Lilian, eu gostaria de pegar um gancho aqui de uma pergunta bem interessante. Vamos lá. Qual é o papel da fé e da espiritualidade na cura mental interior das pessoas, na sua visão de visionária? Aí você foi fundo, hein? Ô, Glória! É pra ficar de pé, igreja. Aê! Vamos buscar a essência da Lilian. Imagina, a fé é tudo. É a própria cura, né? É a própria cura. Se eu não tiver Deus, para onde eu vou? Para onde eu vou? Quem sou eu se eu não tiver Deus? Claro que eu não estou falando de religião aqui, né? Não estou falando de nome de placa, de templo. Não. É a fé. No que você crê? É essa a minha pergunta. O que te move? Qual é o divino? Qual é aquele ser superior onde você se sente conectado e que você tem aquele quentinho aqui no coração? Porque Deus, o meu Deus, ele não está lá nas nuvens. Meu Deus, ele está aqui, ó, quentinho, sabe? O meu termômetro é esse. Eu sentir esse quentinho aqui, ó, sabe? Intimidade. É eu no meu quarto ali, conversando com ele e conversando como meu amigo mesmo, sabe? Puxa vida, eu não estou de acordo com isso está me doendo. Qual o caminho? Me mostra. Eu quero entender, eu preciso, eu não estou bem. Eu quero te servir, eu quero te agradar, eu estou fazendo certo? Você está se agradando do que eu estou fazendo? O que eu posso fazer melhor? E assim, melhor que eu mesma, sabe? Então, a fé, para mim, é tudo. Eu sou o que eu sou por conta da fé. Porque a nossa história, eu vim de uma infância muito dolorida, de escassez, mas nunca faltou a fé. Nossa. A gente não tinha dinheiro para comprar sapato, para comprar roupa, para comprar brinquedo, para passear, mas o alimento nunca faltou na mesa, sabe por quê? Porque Deus mandava sacolas e sacolas de comida. Nossa, provisão. Provisão. Uma vez meu irmão, pititiquinho, ele tinha uns 2 aninhos, 3, ele orou e falou: Senhor, manda minha salada e meu leite. Dali 15 minutos chegou a irmã Antônia, uma irmã italiana, corcundinha assim, com uma sacola de salada e umas latas de leite. Provisão total. Eu me arrepio de lembrar disso. Lilian, eu costumo dizer que a fé, eu amo profundamente isso. É o que me sustentou a vida inteira, é o que... Quando eu passei pelo meu deserto, eu cheguei a perder praticamente tudo. Sabe aquela...
Perdi tudo, menos a fé. E foi essa corda que me sustentou. E eu costumo dizer que a fé, ela é vida. Porque a fé é você ter esperança Sim, de sair daquela situação, exato. de dias melhores, Exato. de você acessar aquilo que você sempre sonhou. É. Então a fé é vida. Exato. Então se você perder a fé, você perde a Ai. vida. É. A vida, Não tem sentido. né? Lilian, eu gostaria com todo carinho de ler uns comentários aqui Oh, legais, que legal! legais aqui que eu estou lendo aqui para você, tá? Por favor. Vamos lá. Os nossos visionários estão dando boa noite aqui para nós. E a Fabi Estrategista. Sim, minha parceira. Ah, Fabi, um abraço, Fabi. Viu? Obrigado pelo carinho. Sim. Vamos lá. Ela falou aqui. Seu trabalho com as inteligências múltiplas tem impactado muitas pessoas, muitas vidas. Parabéns, Lilian. As inteligências múltiplas são a chave para a realização de sonhos, verdadeiramente. Exato. O Marco Antônio desejou um boa noite. E o Marco Antônio é um visionário assíduo do Dupla Visão Podcast. Que legal. Ele assiste praticamente todos. Obrigada. E antes do judô, ele assiste. Aí ele falou que tá indo pro judô, mas esteve conectado aqui no nosso conteúdo. Muito obrigada, Então, Marco. acompanhou aqui Obrigada. o Marco Antônio. Um grande abraço, Marco. Obrigada, Fabi. A Fabi Estrategista falou aqui, ó. Exatamente, precisamos refletir todos os dias sobre esse conteúdo. Sim. Ela postou aqui um emoji emocionado Ai, e que dizendo linda. que lindo tudo que está sendo dito aqui Sim. e que esse conteúdo está e é transformador. A Fabi é minha parceira. Fabi é bênção na minha vida. Deus colocou a Fabi, o anjo, para me ajudar. Uau, É. sensacional. Agora, eu criei pela primeira vez no Dupla Visão Podcast, é exclusivo, Ai, meu Deus. uma pergunta Hum, maravilhosa. vamos lá. Para não perder o suprassumo, para não perder nada, eu criei essa pergunta. E essa pergunta é uma pergunta livre. O que significa essa pergunta? Existe algo que não foi dito aqui, mas que a Lilian Fernandes não pode sair daqui do Dupla Visão Podcast sem dizer. Consulte o seu coração, consulte se faltou alguma informação, se faltou algum recado, se faltou você dizer algo poderoso do seu coração, não sei. Só a Lilian Fernandes vai poder dizer o que ainda não foi dito, que precisa ser dito no Dupla Visão Podcast, Lilian. Ah, puxa vida, que alegria. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, realmente, é um tempo de ouro mesmo. Eu me senti muito lisonjeada, leve, é muito gostoso falar. Acolhida, nós amamos acolher. Sim, e é gostoso falar da nossa história, falar da nossa essência. Então, para mim, é muito prazeroso reconhecer que Deus esteve em todos os momentos Perfeito. da minha vida. Porque, como nós falamos, no auge da prova, minha avó e minha mãe, elas diziam, filha, isso é só um tempo. Deus vai nos dar a vitória. Nós vamos poder viajar o mundo, nós vamos ter casa, nós vamos ter carro, nós vamos ter bens materiais, nós somos abençoados, nós somos vencedores. Uau. E Deus selou as palavras da minha mãe, da minha avó, e hoje nós viajamos o mundo. Deus me deu a oportunidade de conhecer vários países, América do Sul, América do Norte, Europa, no Brasil também. Então, eu amo viajar. E viajar, para mim, é isso. É a cultura, é conhecer outros lugares, é ter acesso a outros costumes, é ver como o povo é diverso, como Deus é criativo, na geografia, as flores minúsculas. Eu registro tudo. Eu sou a mulher das fotos, porque, para mim, tudo é muito lindo, tudo é muito belo. Eu admiro a natureza com a beleza que Deus
traz, como Deus é minucioso, como Deus é cuidadoso. Eu estava vindo para cá agora, eu vi um formato de nuvem, não sei se você tem mania de ver formato de nuvem. Tenho. Eu admiro demais as paisagens do céu. E eu vi o formato do meu cachorrinho, o Lucky, que faleceu legal. Faz 8 anos. Oh, que legal. E quando eu vi, eu falei, ai, o Lucky. Oh, que lindo. Quase que eu tirei foto, mas eu preferi ficar admirando. Ele te dando tchau, né? Assim, nossa, que espiritualmente. Coisa, assim, e ele em pezinho. Que lindo. Ele em pezinho, como ele gostava de me ver. Eu achei tão significativo aquilo. Aí eu fiquei admirada, assim, olhando. Então, eu vejo Deus nas mínimas coisas, sabe? E isso não é por vaidade, é porque eu vejo mesmo. Né? Então, para mim, é muito gostoso poder compartilhar conhecimento, poder compartilhar minha essência. Tenho defeitos? Claro que tenho. Quando eu não tiver, eu não estou mais aqui, né? Quando eu for perfeita, ele vai me levar lá para cima. Estaremos em construção até o último dia. Né? Mas assim, dentro de mim, a minha essência é a gratidão. Uau. Eu sinto que, por mais que eu agradeça, eu nunca vou agradecer o suficiente. E assim, eu agradeço a Deus pela minha família, pelo meu casamento, pelas minhas filhas, pelos meus netos, pelos meus genros, pelos meus antecessores, pela minha descendência, pelos meus amigos, pelos meus mentores, pelo trabalho que eu estou desenvolvendo, que nem hoje nós estamos muito ativos, a Fabi, a gente tem trabalhado muito, a gente tem virado madrugada trabalhando para a Mentoria Fly, que está sendo o nosso mote, está sendo... A gente ora antes de começar a reunião, a gente apresenta para Deus, então... A Mentoria Fly, eu tenho certeza que ela vai trazer pessoas à tona. Ela vai tirar a dor de muita gente. Eu tenho certeza, sabe? Eu sinto. E Deus prometeu para mim. Deus falou que Ele está se agradando desse trabalho. Eu ouso dizer, Ele falou. Eu fico até constrangida. Mas Deus falou, esse trabalho eu te dei. Você estará em lugares onde você nunca imaginou. Porque eu quero encontrar pessoas que estão num escalão onde você não tem acesso hoje. Glórias a Deus. Eu creio nessa palavra. Glórias a Deus. Eu creio nessa palavra. Porque Deus falou. Você estará em lugares onde você não imagina. E sabe onde eu vou estar agora, dia 27? Na Assembleia Legislativa. Nossa, que honra, né? Sendo condecorada como Mulheres que Governam. Uau! Sensacional. Visionários, esse é o resultado daqueles que lutam, que são inconformados e que vão à busca de entender o seu propósito e de viver o seu propósito. E aí, quando você vive do seu propósito, você acaba gerando frutos, né? Que é gerando curas para as pessoas. Lilian, fantástico. E meus parabéns por essa condecoração, parabéns pela sua história, parabéns por tudo. Eu estou aqui muito feliz e honradíssimo de tê-la aqui na nossa mesa visionária, tá? Obrigada. Lilian, peço licença para fazer uma pausa breve para eu falar de um querido patrocinador. Sim, claro. E nós voltaremos para o momento visionário do programa, aquele momento onde a gente finaliza com chave de ouro. Sim. Tá bom? E a chave de ouro nada mais, nada menos que é a consulta da mensagem do seu coração. Ó, por aí você já... Uau! Vamos lá. Eu estou falando do nosso querido visionário patrocinador, Hangar Burger. Esse é um episódio também... Esse episódio também tem o apoio do Hangar Burger. Se você é apaixonado por hambúrguer artesanal de verdade, com ingredientes de qualidade e muito sabor, o Hangar Burger é parada obrigatória. É aquele lugar perfeito para ir com os amigos, família e depois de um dia cheio. Hangar Burger, onde sabor e qualidade se encontram de fato. E também você pode aproveitar o cupom Visionário10, aproveitar um descontinho de 10%, dizer que viu aqui no Dupla Visão Podcast, comer um lanche delicioso, onde você tem
onde você não come só um lanche gostoso, você tem uma experiência de sabor ao tocar, ao comer o lanche do Hangar Burger, que é referência em Francisco Morato e região. Então, um abraço para toda a equipe do Hangar Burger, um abraço para o Ricardo do Hangar Burger, viu? Super indico, é visionário demais a toda a equipe do Hangar Burger. Um abraço a todos vocês, tá? E agora eu volto para o momento que não é mais importante, mais especial do que tudo que foi dito, que foi transbordado aqui nessa mesa. Mas, de fato, nós gostamos de fechar com uma mensagem reflexiva, com uma mensagem poderosa, assim, do fundo do seu coração, Lilian Fernandes. E tudo isso aqui, eu estudei para estar aqui, eu estudei a tua história, eu estudei, sabe? E eu elaborei uma pergunta com todo carinho que tem a ver com tudo que foi dito aqui e com você. Vamos lá. Tá bom? Tô curiosa. Essa pergunta é: Lilian Fernandes, cada ser humano está em uma jornada única, Sim. nesta grande viagem chamada vida. E a inteligência, ou as inteligências múltiplas, Sim. é o farol que pode conduzir ao nosso verdadeiro propósito. Sim. E para isso eu pergunto, qual é a mensagem final que você deixaria, que você vai deixar agora para despertar a consciência e inspirar toda a humanidade? Aquela mensagem que vai ter a assinatura que jamais será apagada da Lilian Fernandes. Qual é, Lilian, essa mensagem? Olha, eu entendo que nós somos produto dos nossos sonhos. E quando nós cremos que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, quando nós nos colocamos a caminho, ele nos toma pela mão, coloca o chão e não há limites para nós. Nós só precisamos estar dispostos a se pôr a caminho. Porque ele fala, esforça-te que eu te ajudarei. Então, tudo que você fizer no nome dele, para ele e honra dele, já deu certo. Acredita que já aconteceu. Porque lembra, o cérebro não sabe diferenciar o que é imaginário do que é real. Se você visualiza, já existe. E é bíblico, porque tem um capítulo que ele fala que nós já existíamos, já estávamos prontos, mesmo dentro do ventre da nossa mãe, já estava tudo pronto. Então a nossa história já está pronta. Nós só precisamos estar conectados com o divino. Perguntar para ele o que ele quer de nós. Como nós podemos cumprir a nossa missão aqui, deixar um legado, atender ao nosso chamado e fazer história, sim. Uau, sensacional! E automaticamente me vem uma imagem. Sabe qual é a imagem? Ah. Deus está o tempo todo de braços abertos para você. Não importa o teu cenário, não importa o que aconteceu, não importa o que tu fez. Se hoje, se agora, você quiser seguir os caminhos, os mandamentos, seguir o bem, seguir a Deus, Deus está disposto a te acolher, a te abraçar e você poder viver e usufruir de todas as bênçãos e todas as promessas que Deus tem para a tua vida. Porque as promessas e as bênçãos não são só para o teu vizinho, para o teu amigo, para o outro. Você nasceu predestinado para ser feliz, para cumprir o teu propósito
e para você viver preenchido de algo bom. E se até esse momento da vida você está se sentindo vazio, está sentindo que falta alguma coisa, eu tenho certeza absoluta que quando você buscar e criar uma intimidade com Deus, Sim, você será preenchido. sim. Sabe por quê, Lilian? Porque aonde Deus põe as mãos, é impossível não ser preenchido. Exato. Essa é a leitura que eu pego, que eu complemento da mensagem visionária fantástica que você abençoou o Dupla Visão Podcast hoje, Lilian. Amém. E diante desta gratidão, eu quero agradecer aos nossos visionários que estão aqui acompanhando até esse momento. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores. Quero convidar a todos vocês visionários para se inscrever no canal, para curtir, compartilhar esse conteúdo aí no Instagram, seguir a gente, ouvir a gente no Deezer, no Spotify, porque este conteúdo, ele precisa chegar a mais vidas. E é através das tuas mãos, visionários, que esse conteúdo vai e pode chegar a mais vidas. Como eu e a Lilian aqui nos demos as mãos para transbordar o nosso melhor para mais vidas, para a tua vida, você, compartilhando esse conteúdo, vai também nos unir e transbordar em mais vidas. Então, para isso, o meu muito obrigado a todos os nossos queridos visionários. E para fechar com chave de ouro, eu quero agradecer, Lilian, do fundo do coração, com máximo respeito, Sim. com máxima admiração a quem você é, a quem você se tornou, a quem você se transformou e a tudo que você faz com o que você buscou. Porque não basta só se dedicar e alcançar e paralisar. Basta fazer igual a Lilian Fernandes faz. Busquei, me dediquei, alcancei, e agora o bem que chegou em mim não vai ficar só em mim. Eu vou transbordar para mais vidas. Então, Lilian, que honra ter você aqui na nossa mesa visionária. Jamais esquecerei. Está escrito e você está na nossa história do Dupla Visão Podcast. Amém. É honra máxima, 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 de verdade mesmo, Amém. ter você aqui. E eu confesso, eu fiquei com uma grande expectativa. Que bom. Eu fiquei com uma grande expectativa de receber você aqui como alguém gigantesco. Oh, Sabe por quê? Porque cada pessoa que senta aqui para compartilhar com nós do Dupla Visão, é imensamente valorosos. Então, por esse motivo, essa honra e essa gratidão. Muito obrigado e as suas considerações finais aí, por favor. muito obrigada. Peço desculpas aí pela tosse, mas eu estou muito feliz de verdade. Gratidão, estou honrada. E você é acolhedor, você é maravilhoso, Obrigado. você é instrumento na mão de Deus. Que realmente a sua mensagem alcance os 4 cantos da terra, Amém! como a oração Essa é do a minha meu vontade. avô José. Como a oração do meu avô José. Que abençoe os 4 cantos da terra. Amém. Glórias a Deus por isso. E é com essa gratidão, é com essa energia maravilhosa. Eu não queria parar por aqui, hein? Mas temos horários a cumprir e vou ter que finalizar aqui. Mas, chave de ouro. Que entrevista espetacular e visionária. Que lindo. Muito obrigado a todos os nossos visionários e até o próximo episódio do Dupla Visão Podcast. Obrigado e gratidão, visionários! Valeu! Obrigada.